O ser humano é inovador e, na verdade, ele é ainda e será a coisa mais inovadora do mundo e a gente não pode perder isso, mesmo com as novas tecnologias, com todas as discussões que a gente tem feito de inteligência artificial, nada vai superar qual é o papel do ser humano. As pessoas de grupos minorizados viveram uma ou mais experiências ruins como pacientes em diferentes momentos, em diferentes atores, né, da cadeia aí no ecossistema de saúde, que derrubaram a sua confiança no ecossistema de saúde. Fingimento não é inclusão, é exclusão. Quando fingem que não estão vendo a minha deficiência, estão me excluindo, estão excluindo qualquer possibilidade de inclusão. A gente precisa ser visto como a gente é, sem preconceitos, com acolhimento. Isso não pode acontecer, a gente precisa trazer esse debate. Talvez não vai ser esse paciente que a gente vai fazer alguma mudança e de uma forma protetiva para você. Mas isso tem que estar... Você não precisa se esconder, o hospital precisa saber que isso acontece. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, a gente vai seguir falando sobre engajamento e parceria do paciente e seus familiares, mas agora com um foco um pouco diferente. A gente vai falar nesse contexto sobre engajamento, mas partindo para o foco entre equidade, diversidade e inclusão. Mas espera aí, se você está se perguntando por que a gente está abordando esse tema, para aí que eu já vou te explicar. No convívio, no dia a dia, dentro do ecossistema, a gente precisa lutar e engajar as pessoas de forma justa. O cuidado precisa ser justo. Então, a gente precisa partir para uma premissa na qual as diferenças elas não podem existir. E é esse o nosso propósito de hoje. Gi, eu sempre falo um pouquinho sobre a Sobrexp para quem ainda não conhece, para quem ainda não é associado. Mas antes disso, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de quem são os convidados deste episódio. Hoje temos aqui a Vânia Bezerra, que é conselheira consultiva do ELA Instituto e também Associação Brasileira de ESG, diretora do Compromisso Social no Hospital Sírio-Libanês. Com a gente, compondo essa mesa maravilhosa, o Beto Bicatti, que é embaixador da revista Pais e Filhos e colunista da revista Vida Simples. Para completar essa trupe, Neila Lopes, que é líder de diversidade na Sanofi. E Viviane D'Andretta, psicóloga supervisora voluntária do projeto Pais em Luto. E agora a gente vai falar da Sobrexp. A associação trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. E tem um monte de jeito de seguir a gente na web. No site sobrexp.com.br você tem um apanhado geral de todo o trabalho feito por aqui. E nas redes sociais os conteúdos vão mostrar para você novidades, diferenciais, atividades, muito mais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E para acessar, o @ é sempre Sobrexp. O que a Sobresp pode fazer por você? Eu vou falar aqui, agora. A Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, e o grande propósito é transformar a experiência humana na saúde. Vamos sair desse lugar de modismo e vamos olhar para a pessoa como um ser humano. A gente precisa resgatar agora a dignidade no tratar dentro da saúde. E então, preparado para o episódio de hoje? Então vem com a gente. Eu sou Túlio Fonseca. E eu sou Gisele Rodrigues, atual diretora de marketing da Sobresp, fazendo minha estreia nesse espaço de comunicação tão vibrante e eficaz. Por que falar da inclusão, da equidade e do cuidado justo quando miramos engajamento e parceria? Para construir uma sociedade mais justa e igualitária e criar um ambiente de cuidado onde todos se sintam respeitados, valorizados e ouvidos. Essa transformação pode trazer o bem-estar de todos e melhoria da qualidade do cuidado. Quando falamos de engajar,
falamos de envolver ativamente no processo do cuidado. Na verdade, todos nós temos necessidades, preferências e, é claro, nossas experiências. Quando inclusão, equidade, cuidado justo são aplicados na saúde, eles fortalecem os elos entre os pacientes, familiares e profissionais. O grande desafio disso tudo aqui é garantir direitos. Que o ambiente de saúde seja diverso, que tenha respeito como base e ofereça tratamento justo e qualitário. Isso é o mínimo para confiarmos uns nos outros. E para que todos colaborem, busquem satisfação dos pacientes e experiências de cuidado mais positivos e humanizados. E por que a Sobrexp aborda a equidade, diversidade e inclusão no tema engajamento e parceria? Eu ouvi a Carla Ledo, que é diretora científica da sociedade. Oi, Túlio. A Sobrexp aborda a equidade, diversidade e inclusão no tema engajamento e parceria, porque nós acreditamos na importância de falarmos sobre esse tema. Falarmos sobre o acesso, ao direito ao acesso que esses pacientes têm a um cuidado de saúde com qualidade, com segurança, independente da sua crença, independente da sua idade, independente do seu gênero, independente da sua orientação sexual, ele tem direito a um cuidado prestado para atender às suas necessidades. E o paciente engajado é aquele paciente que vai nos provocar e vai garantir que as instituições pensem no que é o melhor para ele. E para isso, ele precisa também ser parceiro, desenhar junto, co-criar junto com as instituições para que nós possamos entender quais são as dificuldades e quais são as dores que eles vivem no dia a dia. Eles são as melhores pessoas para nos apoiar a mudar ou a melhorar um modelo de saúde prestado a eles. Então, trazer os pacientes, dar voz a eles é muito importante. E o paciente precisa estar engajado. Para isso, o paciente tem a oportunidade de compartilhar as suas experiências, de divulgar aquilo que precisa ser feito. Só ele sabe o que ele enfrenta no dia a dia, quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia. Então, trazer o paciente para perto, não só o paciente, mas também os familiares que estão nesse ciclo de cuidado, que vivenciam junto com ele as suas dores, é fundamental. Então, ter o paciente engajado e parceiro no cuidado, com certeza vai nos apoiar e nos ajudar a melhorar o modelo de cuidado prestado a ele. Obrigada, Carla. Agora, eu queria refletir um pouco sobre o que podemos fazer para transformar o nosso ambiente de atuação. Eu sempre acreditei na educação como ferramenta de transformação. Como profissionais de saúde, temos a responsabilidade de provocar essas mudanças positivas na área. Questionar o sistema, buscar novas abordagens, engajar pessoas e criar parceiros. Veja só o que a Vânia Bezerra fala pra gente. Eu acho que a educação é o maior ato de rebeldia contra qualquer sistema. E uma das maneiras que nós temos de valorizar o ser humano é o quanto a gente pode trazer educação para as pessoas, e um país que seu povo é educado, a saúde vai melhor, a vida das pessoas vai melhor, a economia vai melhor. Então, eu sou fruto de programas sociais, de pessoas que acreditaram no meu potencial. A educação é o nosso principal aliado para vencer adversários que até parecem invencíveis. E essa não é uma batalha tradicional. Vencer o que chamamos de sistema vai exigir muito de nós enquanto seres humanos. Mas como buscar novas formas de engajamento e desafiar limites que já estão colocados? Eu sou uma menina de periferia que nunca imaginei que eu frequentaria os lugares que eu frequento hoje, e porque é a maneira como a gente tem de olhar para o ser humano. Eu acho que se eu tivesse que acabar a minha fala aqui, eu diria para vocês que nessas minhas viagens e o tanto de acúmulo que eu tenho tido e o tanto de pessoas que eu tenho oportunidade de conhecer, o ser humano é inovador. E, na verdade, ele é ainda e será a coisa mais inovadora do mundo. E a gente não pode perder isso. Mesmo com as novas tecnologias, com todas as discussões que a gente tem feito de inteligência artificial, nada vai superar qual é o papel do ser humano. Todas as pessoas do mundo são interessantes. Se a gente entender
que estrangeiro é só uma palavra e que todas as pessoas têm alguma coisa a contribuir com a sociedade, a gente vai deixar de discutir preconceito, discriminação e várias outras coisas que nós estamos tendo pautados hoje. Como eu disse, educação é, para mim, e na minha opinião, a maior rebeldia contra qualquer sistema, e a gente tem que parar de pensar em coisas globais. A ONU, na última COP, trouxe uma definição sobre haja localmente para impactar globalmente. Às vezes a gente fica pensando em coisas grandiosas nas nossas instituições, em fazer ações com impacto de milhões de pessoas, e parece que nada é grande e bom o suficiente, e a gente deixa de fazer o pequeno. Então a discussão hoje no mundo é: faça pequeno, para que o que você faz possa impactar globalmente. Muito bom ouvir isso. Não importa a nossa origem ou recursos que temos. Sim, nós podemos fazer a diferença. Cada ação nossa tem um potencial de gerar um impacto positivo para muita gente. E é essa a missão de transformar a realidade. Existem várias definições e vários aí pensamentos sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu gosto muito de uma que é da Bosch do Brasil, que ela fala especialmente que o que a gente precisa proporcionar para as pessoas é o sentido de pertencimento. Quando você trabalha a diversidade, né, que são as pessoas diferentes, a equidade, que é tratar os diferentes, e a inclusão, que é colocar tudo isso no jogo, no final do dia, o que nós estamos dizendo é que as pessoas precisam se sentir seguras. E quando existe esse sentimento de identidade e de segurança, as pessoas expressam e elas compartilham o melhor delas. O pertencer é poderoso. É sentir que fazemos parte de algo maior, é integrar, é construir juntos. Para isso, é preciso estar ativamente envolvido. É como nossa voz pode impulsionar a transformação. Completamente de acordo, Túlio. Precisamos lembrar que, enquanto sociedade, por muito tempo varremos os problemas para debaixo do tapete. Hoje, mais do que nunca, é preciso assumir a responsabilidade e provocar mudanças. Está mais do que na hora de agir e estar preparado para fazer a diferença. Daí eu pergunto, não seria a hora de romper com antigos padrões e construir um novo caminho para um cuidado em saúde mais justo, respeitoso para todos? Nosso papel é dar bug no sistema. Eu tenho no Sírio-Libanês uma nutricionista cadeirante. Ela dá bug no sistema quando ela entra numa sala. Sabe por quê? A gente passou por anos escondendo as pessoas e colocando na linha de frente a mais bonita, a mais afeiçoada, né? A que tinha o que a gente chama de padrão. Então, nós não estamos acostumados a ver as pessoas que são diferentes e que têm necessidades, né? Pessoas com necessidades especiais. A gente não está... a gente esconde essas pessoas. E agora que a gente tem uma discussão de dar luz às pessoas, causa um estranhamento, a gente não sabe como lidar. E as instituições, elas são somente o reflexo da sociedade. E aí, qual é o nosso papel como razão social, né? Como CNPJ, eu falo? É letrar, porque o letramento é o aprendizado em contexto. Não adianta eu tentar ensinar alguma coisa que não faz sentido para aquele contexto. Eu também sou responsável e sou sponsor de várias áreas da diversidade e inclusão no hospital. E quando eu falo de começar do pequeno, né, de haja localmente para impactar globalmente, eu fazia um monte de ação, pesquisa, preenche se você é pessoa preta, o que, né, se você é indígena, como você se reconhece. E eu tinha, na época, uma assistente executiva com nanismo. E todas as vezes que eu chamava a atenção dela, ela ia para o banheiro chorar, e eu não via isso. Um dia alguém me disse que isso aconteceu e eu fui conversar com ela. Ela disse que todas as vezes que eu falava com ela por conta dessa relação assimétrica, ela sentia como se eu estivesse dando uma bronca nela. Ninguém me ensinou a falar assim. Então não adianta eu colocar uma missão incrível, eu faço uma série de coisas, uma série de pesquisas, se eu não estou perguntando para as pessoas. Quer mais um bug? O Beto Bigatti traz uma experiência pessoal que comprova como isso de esconder causa sofrimento e perpetua desigualdades. É preciso romper isso para seguir em frente. Eu levei, hoje eu estou com 48, eu levei 30 e poucos anos para me aceitar integralmente como eu sou, né? E foram os meus filhos que fizeram
essa virada de chave, essa transformação, que fizeram com que eu me olhasse no espelho e me aceitasse. Então, hoje eu faço assim, porque eu mostro a minha deficiência. Sabe por quê? Porque eu passei 30 anos me escondendo. Então, quando eu ia tirar foto de grupo, assim, quando diziam, vamos fazer uma foto, o Beto já ficava tenso, aquele, né? E aí eu olhava, esperava todo mundo formar a pose, e aí eu conseguia ir, então, desse lado, parar atrás de uma pessoa. Então, se tu vai ver registros da minha adolescência, não tem uma foto minha em que a minha deficiência apareça. Bom, o que a gente está falando aqui é de vida real, né? Compartilhada aí pelo Beto. Precisa levar cada um de nós a refletir se estamos preparados. Nós estamos? E as nossas equipes, elas estão preparadas? As instituições onde nós estão? Ouça a seguir o relato dele e imagine se você estivesse diante dessa situação hoje. Você e seu time, o local onde você trabalha, estariam preparados para acolher, compreender e prestar um cuidado justo? Pense nisso. Eu acho que eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência como paciente pai e como paciente pessoa com deficiência. Eu já passei por algumas situações assim peculiares, assim. Então, fui fazer exames, por exemplo. Quando eu vou fazer um exame de imagem, por exemplo, ou até às vezes tirar a pressão, medir a pressão, tirar não, né? Medir a pressão. Várias vezes a pessoa que vai me atender, ela leva algum tempo para processar que tudo que ela aprendeu a fazer no braço direito daquele paciente, ela vai ter que fazer no esquerdo. Os sistemas da área da medicina, todos estão previstos para algumas, pelo menos os que eu já pude acompanhar, assim, estão previstos para mão direita, braço direito, e eu não tenho a mão direita, eu só tenho a mão esquerda. Então, eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira carteira de identidade, não existia a possibilidade de tirar a digital, apenas a digital esquerda. E aí, então, se chamou, enfim, um supervisor, para ele com a máquina de escrever, ele riscou com X, onde dizia polegar direito, e aí eles escreveram esquerdo. E isso já aconteceu em vários laboratórios, por exemplo, de ter que mudar isso, e aí o enfermeiro, a enfermeira, enfim, ter que chamar alguém responsável para entender o que fariam comigo. A fala do Beto precisa nos fazer refletir sobre muitos desafios que temos pela frente. Eu digo que estamos diante de uma montanha a ser escalada. E eu quis ouvir a Neila Lopes, com sua imensa bagagem profissional, aonde começar a subir essa montanha, Neila? Acho que amplificar esse diagnóstico está sendo muito interessante por muitos motivos, muito encantador estar aqui hoje, porque eu estou aqui já conhecendo histórias, né? E a gente teve acesso muito recentemente a um diagnóstico um pouco mais amplo. A Sanofi, por exemplo, fez esse diagnóstico, ouviu 12 mil pessoas em 5 mercados, Brasil, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e França. No Brasil foram 2.270 pessoas, preferencialmente pessoas de grupos minorizados, para entender de que maneira a experiência dessas pessoas no ecossistema de saúde se diferenciava da experiência das pessoas que não fazem parte de nenhum grupo minorizado. E aí a gente constatou que nós sabemos, né, por histórias, que as pessoas de grupos minorizados viveram uma ou mais experiências ruins como pacientes, em diferentes momentos, em diferentes atores, né, da cadeia aí no ecossistema de saúde, que derrubaram a sua confiança no ecossistema de saúde, né? A gente tem essa pesquisa, eu posso dividir com vocês, ela se chama A Lacuna de Confiança. Nossa, que ótimo. E a gente começou a tentar entender com um pouco mais de profundidade. Muita coisa a Neila trouxe, né? E para você que quer ter acesso a informações da pesquisa A Lacuna de Confiança, realizada pela Sanofi, o link está na descrição desse episódio. Túlio, posso fazer um destaque por aqui? A pesquisa da Sanofi, ela mostra como o preconceito ainda interfere no atendimento médico pelo mundo. E aí, como a Neila falou, foram 11.500 pessoas ouvidas, e o resultado disso tudo foi: 87% dos pacientes com deficiência não confiam nos médicos,
86% dos pacientes LGBTQIA+, também não, e 80% dos grupos étnicos minoritários, né, pessoas pretas, indígenas, ciganas e outras etnias minoritárias também não. Mas, por outro lado, a pesquisa mostra que podemos pensar de forma otimista. 62% dos médicos ouvidos se dizem incomodados com a desigualdade racial. Então, como a confiança interfere no engajamento? Vamos ouvir a Vânia. Nós estamos falando aqui de engajamento do paciente, engajamento da sociedade, engajamento da comunidade, engajamento das pessoas. E antes nós falávamos para as pessoas que elas precisavam confiar no processo. E hoje as pessoas elas não confiam mais naquilo que elas não participam. Não dá para você discutir sobre o cuidado de um paciente sem envolvê-lo naquele cuidado, sem envolver a comunidade, sem envolver as pessoas que de fato vão ser implicadas naquela ação. Acreditar na capacidade e no conhecimento de quem trabalha na saúde é essencial para fazer parcerias sólidas. É fundamental reconhecer e valorizar o nosso trabalho enquanto profissionais na área da saúde. A gente precisa de respeito e de apoio, mas o respeito mútuo é um pilar fundamental e inegociável. Os profissionais de saúde são extremamente desrespeitados, com a lógica de que o paciente estava em sofrimento. Então, ele se sente no direito de falar com as pessoas do jeito que ele quiser. E a gente não pode aceitar essas condições. Agora, se há casos de desrespeito com profissionais de saúde, também devemos estar atentos à situação inversa, em que os profissionais de saúde desrespeitam os pacientes e seus familiares. É um aspecto que merece reflexão e ação. É fundamental promover uma cultura de respeito e empatia em todos os relacionamentos no ecossistema de saúde. O cuidado centrado na pessoa vai além da parte técnica. Envolve o respeito aos direitos, às escolhas e às necessidades de cada indivíduo. E quem fala pra gente agora é a Vivi D'Andretta. E aí, em contrapartida, tem outro lado, do profissional que agride. E esse me incomoda muito, porque eu acho que quando a gente está no lugar de cuidado, a gente fala tanto do indivíduo como biopsicossocial, só que o biopsicossocial ele é restrito ao que eu quero saber sobre o outro, não é sobre o que o outro quer me mostrar. Então, a sexualidade dentro do hospital, ela é simplesmente apagada. Na maior parte dos hospitais, eu quero dizer, né? Eu acho que a gente tem movimentos importantes acontecendo, mas ainda a gente está no comecinho, na beira, né? Subindo a montanha, como a Neila e a Gi falaram. Quanto pesa um sofrimento? E como ele impacta o indivíduo e todos que o cercam e seu ambiente de trabalho? Já parou para pensar? Será que estamos conscientes das barreiras que algumas pessoas enfrentam e dos obstáculos que precisam superar para acessar um cuidado digno? Bom, a próxima fala da Vânia nos desafia a refletir sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade para construir um sistema de saúde mais igualitário e humano. Bora sair da zona de conforto? Temos recursos suficientes para chegar lá? Tem algumas discussões no mundo se o nosso problema é escassez de recurso, é abundância de recursos ou falta de proporcionalidade de recursos. Eu acho que eu deixo essa reflexão para vocês. E, para terminar a minha fala aqui, eu pergunto para você que está me assistindo, o que você faz com seus privilégios? Eu super me emociono, principalmente quando eu lido com população de rua, porque eu entendo que eu tenho obrigação de devolver para minha família, para minha comunidade, para o meu entorno, aquilo que, mesmo com duras penas, eu recebi e eu tenho como privilégio. E com essa reflexão da Vânia, encerramos o primeiro bloco do nosso episódio. Fique conosco, pois o segundo bloco está igualmente incrível. Voltamos já já. Aqui, enquanto o segundo bloco não começa, eu queria saber uma coisa rapidinho. Você está pronto para o desafio de mergulhar na experiência humana no SUS?
Em novembro deste ano, o primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp vai chegar com tudo. Serão 2 dias intensos com convidados, vivências e dinâmicas sobre esse tema. Gostou do spoiler? Então prepare-se para uma imersão única, repleta de conhecimento, informações e oportunidades de networking. Se você também quer transformar o cuidado em saúde, este é o lugar certo para você estar. Não perca! O que a gente faz com o nosso privilégio? Eu sou uma mulher, me reconheço como uma mulher branca, sou uma mulher heterossexual, cisgênero, sem deficiência, que tive acesso à educação em boas escolas, então isso me coloca num lugar de imenso privilégio. E a minha opção é, no lugar de tratar esse privilégio, de recebê-lo com um manto de culpa, eu abraço esse privilégio com responsabilidade. E é desse lugar que eu falo. Eu sou jornalista, sou feminista, sou antirracista e hoje eu estou como diretora como head, né, de diversidade e cultura na Sanofi, que é uma indústria farmacêutica que está no Brasil já há mais de 100 anos, com muitas fusões, muitas aquisições. E a gente tem aqui mais ou menos 3 mil pessoas trabalhando conosco e 90 mil no mundo todo. Ufa, tirou o fôlego. Estamos de volta. E sem respiro. E a Neila, quem segue falando um pouco mais sobre a diversidade. Eu trabalho há 10 anos na Sanofi e eu sempre tive a sorte de, nesse espaço, poder ser eu mesma e circular com autenticidade. Isso, para mim, é um valor muito importante. E quanto mais eu fui estudando, fui entendendo que, para mim, a autenticidade, ser eu mesma, é poder me expressar do meu jeito, me vestir como eu gosto, manifestar minha opinião. Eu não vou ser agredida por ser eu mesma, né? Eu não vou ser privada. Eu não sou mãe, né? Mas não seria privada de estar junto com meu filho. Estou num relacionamento heteronormativo, então eu sei que eu não vou encontrar essas barreiras. E aí, esse valor para mim, que é tão vital, que é o da autenticidade, ele ganhou um outro peso. E quanto mais eu aprendo, e eu estou aqui na condição hoje de, além de representante da Sanofi, mais do que isso, de aprendiz, mais vai sendo ressignificado esse valor da autenticidade e a responsabilidade que vem com o meu privilégio. Uau, Gi! Como é importante analisar os nossos privilégios sobre outro prisma. É ainda mais responsabilidade e exige repensar o nosso papel, né? Com certeza, Túlio. Mas podemos avançar mais? Será que a diversidade também desempenha outros papéis na relação com os profissionais de saúde? Quais outras perspectivas que precisamos para promover um cuidado mais completo? Essa é uma pergunta que eu me faço. Então, Gi, a diversidade, vista a partir do acesso, já vai trazer muitas mudanças importantes. E quando cada indivíduo, com suas próprias realidades, vivências e experiências, estiver contribuindo para um contato mais abrangente e inclusivo, o ganho vai ser explosivo. Muito bom, Túlio. É sobre isso que precisamos pensar. E a Vivi, que é psicóloga, vai nos trazer uma experiência incrível que ela vivenciou. E aí, na minha formação como psicóloga, você aprende na faculdade, se a gente tiver outros psicólogos ouvindo aqui a nossa conversa, a gente aprende que a gente tem que ser neutro. E quando você escuta lá, jovem, que você precisa ser neutro, você pega e coloca um monte de coisas protegendo a sua história e quem é você de verdade do seu paciente, por exemplo, eu quanto psicólogo. E aquilo me incomodava imensamente desde sempre. Porque eu não conseguia negar uma parte minha, que era, por exemplo, a minha sexualidade. Não que eu tenha que dizer isso para o paciente abertamente, mas eu não tenho que ter medo de andar na rua e o paciente me ver com a minha esposa. Até que em um momento eu atendi uma pessoa que ficou preocupada, uma senhora, né? Mas com quem sua filha tá quando você tá aqui? Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, e aí, espontaneamente, pela primeira vez, eu falei com a minha esposa. E no meu coração ficou, ela não volta nunca mais pro meu consultório, essa senhora católica, super cheia de rigidez, assim, por toda a história dela, enfim, alguém que eu acolhia com muito carinho e empatia. E aí ela voltou na semana seguinte, sentou e falou:
Eu vou te contar a verdade. Sabe por que eu tô aqui? Porque minha filha é lésbica e eu não consigo lidar com isso. Essa mulher me ensinou muito. Me ensinou que a minha neutralidade não traz mudança. Então, no meu microsistema, eu preciso ser eu mesma. E eu ser eu mesma faz com que as outras pessoas se aproximam de mim e eu dou voz a tantas outras que não podem estar no lugar de privilégio de assumir como si mesma. Eu falo isso em nome, meu lugar de fala é de mulher cis lésbica, mas eu acho que isso vale para qualquer outro da sigla tão grande que a gente tem, e como é importante que ela seja grande para representar a todos, né? Sobre isso. E aí, a partir desse momento, eu falei, não, no meu microsistema, que eu não tenho acesso como a Vânia tem, como a Neila tem, como o Beto tem com o livro dele, com o Instagram dele, que eu sigo já há um tempão, Beto. No meu microsistema eu faço a mudança sendo eu mesma. E me expondo nisso e dando minha cara a tapa, entre aspas, não aceitando tapa, para dizer para tantos outros que a gente não tem que aceitar isso. Nossa, Gi, que desfecho foi esse da história da Vivi? Realmente, Túlio, como essas experiências são ricas, né? Um estranhamento virou oportunidade de crescimento mútuo. Com certeza. E o que o Beto vai nos trazer em seguida faz todo sentido. O que você acha de desaprender algumas coisas? Acho que não é fácil. Acho que precisa de bastante esforço e dedicação de cada um. E acho mais. Acho que exige muita humildade. Eu entendo o estranhamento que nós temos, por exemplo, que eu sou uma pessoa com deficiência, eu já estranhei esse conceito do trans. Hoje em dia eu entendi, eu aprendi. Por quê? Porque eu tenho que desaprender aquilo para o qual eu fui educado e aprender o novo que me é colocado. E isso vale para todos nós, com uma deficiência física, com uma sexualidade diferente daquela que a gente foi educado e que é a norma imposta. Tá, mas ainda há quem pense que isso que pessoas como o Beto passam são problemas menores e que dizem respeito a cada um apenas. A Alessandra, quando a Maria nasceu, ela recebeu uma pulseira escrito "Sou o papai". E ela precisava entrar em todos os lugares de acesso mais restrito no hospital com essa pulseira. Só que ela, uma mulher andando com uma pulseira de "Sou o papai", era parada por todos os seguranças da maternidade. E vamos pensar, né, numa situação de extrema fragilidade, que era a nossa bebê na UTI, nasceu de 34 semanas, ela tendo que explicar quem era ela e por que ela tinha que entrar na UTI ou no quarto para me visitar, para ficar comigo nos primeiros dias, enquanto eu não tinha tido alta. E você vai vendo essa situação que parece boba, se você pensar, né? Ai, gente, bobagem, passa por cima, mimimi, a gente já ouviu muito isso, inclusive, não é. Porque além de você já não está se sentindo reconhecida dessa forma, né? Pela sua experiência, por como você está vivendo aquela situação. Acho que deu para entender, né? O que não são problemas menores e de caráter individual apenas, né? Mas eu quero ouvir a Vânia. Sobre mimimi. É mimimi mesmo. Sabe o que é mimimi? É a dor que dói no outro, mas não dói em você. Todas as vezes são as nossas micro e pequenas agressões. Realmente, quando alguém fala que alguma coisa é mimimi, eu falo tem razão, porque não doeu em você. Então é muito fácil você julgar a dor do outro, né? Reconhecer a dor do outro e entender que ela é a nossa dor. Olha, gente, o acolhimento e o respeito cabem em qualquer ambiente, em qualquer situação. E diante disso tudo que vimos até agora, como a Sobresp pode canalizar essa energia em ações e resultados concretos para a sociedade? Ouça o que a Carla Ledo vai falar para a gente. Oi, Gisele. A sociedade pode contribuir para transformar o sentimento de indignação e sensação de impotência em resultado através de algumas ações. Por exemplo, a questão do engajamento e da parceria dos pacientes. Mas como trazer isso, né? Com maior promoção dessa disseminação de conhecimento, de disseminação sobre o tema, de informações, de capacitação, trazendo o paciente realmente como defensor dos seus direitos, defensor dos seus cuidados, para que eles participem das tomadas de decisão pelas quais eles passarão.
E, por outro lado, também a capacitação dos profissionais de saúde, porque se o paciente realmente estiver engajado, participativo, ativo, os colaboradores, os profissionais de saúde, eles precisam também estar preparados e capacitados para lidar com aquele cuidado específico, para lidar com aquele paciente mais ativado, mais engajado. Então, o nosso papel enquanto sociedade, como Sobresp, ele é fundamental. Primeiro, para disseminar conhecimento, para disseminar essa sensibilização, para trazer os pacientes, os seus familiares e também os profissionais de saúde para discutirmos sobre isso. Então, eu acredito que nós temos aí esse papel fundamental. E as empresas, como elas têm escalado essa montanha rumo a um cuidado em saúde mais inclusivo e equitativo? Qual outra experiência a Neila pode trazer para a gente? E uma coisa muito bonita do trabalho de diversidade, equidade e inclusão aqui é que ele começou e se estruturou de maneira muito orgânica e natural. Nesse formato não teve indicação, vamos colocar tal pessoa para falar sobre tal assunto, não. Foram as pessoas que fazem parte de grupos minorizados que se mobilizaram e tiveram espaço dentro da Sanofi para se organizar. Então, hoje a gente trabalha com foco em 5 grupos: mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, e gerações. A gente tem uma comunidade de diversidade, equidade e inclusão dentro da Sanofi de mais ou menos 150 pessoas. Nós temos metas, temos objetivos, acompanhamos o que a gente faz, o impacto do que a gente faz. A gente tem o cuidado de estudar os processos de pessoas, do recrutamento até o desenvolvimento de carreira, para saber se está tendo equidade de acordo com o recorte ao qual aquela pessoa pertence. E ainda assim, a gente está no comecinho da subida da montanha e desse arco da mudança. Então, eu venho também com muita humildade, com alegria e orgulho do que a gente já conquistou, mas com muita humildade, que a gente está só no comecinho da jornada, mas a gente está nela. A gente tem pessoas, eu sou dedicada a isso, a gente tem orçamento, a gente tem vontade, a gente tem protagonismo, a gente tem acesso a muitos espaços. Então, é com essa mesma responsabilidade que eu individualmente abraço como privilégio, a Sanofi abraça como corporação. Olha que incrível o exemplo da Sanofi, mostrando como a diversidade pode ser incorporada de forma genuína e orgânica. É inspirador ver o empenho em promover a inclusão na prática. Isso nos leva a pensar sobre o envolvimento. Não dá mais para ficar indiferente diante do que estamos discutindo hoje aqui. Ouça, Vânia. Neutro é detergente. Nós precisamos tomar partido. E eu aprendi uma coisa, que o silêncio é o maior combustível contra a impunidade, Então, as instituições precisam se posicionar, os CEOs precisam se posicionar, e isso, o que a Nélia falou, precisa criar um rapport, A gente precisa criar esse espelhamento, A gente precisa circular nos espaços, a gente precisa conviver com outras arquiteturas sociais, A saúde tem uma coisa que eu falo, que é um abismo social no mesmo time, porque você tem um médico, uma enfermeira, aí você tem um auxiliar de enfermagem que sai de casa 4h30 da manhã para entrar às 7h, e você tem no mesmo time um abismo social entre essas pessoas, E como é que a gente constrói isso? Empatia. E a escuta, Fim do segundo bloco. Vamos para um break e voltamos rapidinho. Mas pode se preparar, porque o último bloco promete. Não sai daí. Curtindo o podcast e a experiência do paciente da Sobrexp? Tem planos para criar seu próprio podcast e compartilhar conteúdos que façam a diferença na vida do seu cliente? Nós somos da agência Map2B Planejamento, Marketing e Negócios e estamos aqui para te ajudar. Identificamos o tema, criamos o roteiro, gravamos, editamos e até cuidamos das artes e da divulgação nas plataformas mais populares. Bora produzir episódio de podcasts incríveis? Acesse o nosso site www.map2b.com
e entre em contato com a gente. E antes de prosseguir, eu vou voltar à pesquisa Lacuna de Confiança da Sanofi, que analisou mercados Brasil, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e França. Neila, houve diferenças significativas em relação à inclusão no Brasil? Muitos dados. Conta pra gente. No Brasil, sem muita surpresa, a gente constatou que a situação é ainda pior do que nos outros 4 mercados, porque aqui a gente tem um contexto socioeconômico muito mais desafiador. E para entrar um pouquinho em cada grupo, o que se ouviu nessa pesquisa quantitativa? As mulheres, no geral, se sentem pouco ouvidas, invisibilizadas, sentem que não recebem explicações de acordo com o que realmente está acontecendo. Linhas gerais, as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, e as pessoas com deficiência têm uma expectativa de um acolhimento, né, de um serviço, de uma experiência, e a experiência real é de uma maneira negativamente muito, muito, muito pior, né? E as pessoas negras, elas afirmam se sentirem indesejadas e discriminadas no serviço de saúde. Então, o passo inicial, o diagnóstico. E aí o segundo passo, e é o nome da nossa iniciativa, diálogo, né? Estabelecer pontes. Se a gente tem acesso a recurso, a cadeia, a gente tem como responsabilidade esticar a mão, pegar o microfone e colocar para a Vivi, para o Beto, para você, Gi, falarem como é a experiência de vocês, não para mim, que sou a rede de diversidade e cultura da indústria, mas para a associação de paciente, para a associação médica, para a Secretaria de Saúde, para os ministérios, para quem toma as decisões, para quem escreve as políticas, né? Então, o projeto é mais complexo do que isso, mas a gente acredita e a gente tem como meta, né, que foi anunciada no Fórum Mundial de Davos pelo nosso CEO em janeiro, fazer 1 milhão de diálogos até 2030, para no final a gente influenciar o ecossistema de saúde, para que essas experiências melhorem e que essa confiança ela possa ser conquistada ou recuperada. Essas diferenças no Brasil nos fazem refletir sobre impactos das nossas singularidades e semelhanças. Como o Beto enxerga essas diferenças? O impacto na busca por saúde mais inclusiva pode ser positivo? Claro, eu vou falar do meu ponto de vista, da pessoa com deficiência, mas vale para todos nós. O que nos iguala nesse grupo e em toda a plateia que está aqui nos assistindo? A diferença. Nenhum de nós, e é óbvio que eu estou dizendo, nenhum de nós é igual ao outro. E é isso, essa diferença que nos torna absolutamente iguais. Então a gente se definiu, se categorizou, e cada um diferente do outro, e é por isso, essa diferença é que nos torna iguais. Nós vivemos um mundo de multicorpos, onde não tem como encaixar na pecinha B aquela A, porque é um número infinito de possibilidades. Então, eu entendo, como foi dito por vocês, a nossa geração, e tanto as que vieram antes de nós, nossa geração não foi educada para a inclusão. Eu entendo isso. Mas 2 coisas eu faço questão de destacar como fundamentais para uma pessoa com deficiência. A primeira delas, inclusão não é favor. Ninguém está nos fazendo uma benesse por nos tratar dignamente, né? E a outra, o ambiente da saúde é um local sagrado para nós, pessoas com deficiência. Em algum momento nós vamos precisar ou já precisamos de vocês, profissionais da saúde, e de toda a cadeia. Então, quando a gente chega numa recepção, a gente espera que aquela pessoa já nos receba com um olhar de acolhimento. Talvez vocês não saibam, mas a gente tem essa ânsia, porque o mundo aqui fora não nos acolhe sempre.
Então, quando eu vou num ortopedista, ou num fisioterapeuta, que eu vou tanto, eu espero que ele me receba com um abraço, seja ele físico ou com o olhar. Nós, pessoas com deficiência, temos essa expectativa em vocês. Eu sei, não é uma obrigação de vocês, mas é uma obrigação de vocês saber que nós precisamos disso. Por quê? Porque eu estou indo no meu ortopedista falar justamente dessa artrose nesse dedo. Por quê? Porque eu uso muito essa mão, porque eu não tenho essa. E eu preciso que ele fale da cirurgia que eu vou fazer, entendendo que por um período eu não vou ter mão. Quando ele operar esta mão, eu serei uma pessoa sem mão. Então eu preciso que ele tenha esse entendimento do que ele está me dizendo. Ele não pode só dizer que a cirurgia leva tantos dias para eu me recuperar, que é um procedimento super simples. Ele já fez milhares, é a minha primeira cirurgia, é a primeira vez em que eu não vou ter mão nenhuma. Então a gente espera dos profissionais de saúde esse abraço, que vem na forma do respeito, do acolhimento. Precisamos transformar a maneira como enxergamos as diferenças, abandonar essa ideia de que são obstáculos e valorizar a diversidade como a nossa riqueza. Isso vai envolver um esforço conjunto para conscientizar e implementar políticas inclusivas e fortalecer a empatia e o respeito. E eu perguntei a Vivi, qual a solução? Treinar as pessoas. Treinar as pessoas é também desconstruir, porque aí você vai dizer, olha, aqui a gente só trabalha assim. Para você, ok? Vamos junto. Você quer aprender? Vamos junto. E eu falo treinar porque vai além do treinamento só de soft skills, como você brincou, né? Como você usa o jargão inglês para provocar. Mas eu convido vocês a pensarem num atestado de óbito ou numa declaração de nascido vivo. Diferente dos nossos documentos sociais hoje, ele é preenchido como o nome da mãe e o nome do pai. Como se por um acaso, quando eu falecer, ou quando minha filha falecer, como vai ser preenchido o atestado de óbito dela se ela tem 2 mães e não vai ter esse espaço? Eu estou trazendo essa discussão porque eu acho essa discussão muito pertinente, porque a gente está falando dos documentos que asseguram que essas pessoas existem. E esse é um tipo de discussão que eu trago porque eu gostaria de ouvir os médicos como eles vão lidar com isso. Porque quando eu falo que na minha bolha a gente precisa mudar os documentos, por exemplo, eu estou trazendo essa discussão pensando que dentro do sistema de saúde a gente não tem que mudar só o formulário da entrada do hospital como filiação. Se o documento lá atrás, quando vai assegurar que meu filho nasceu vivo, ou que eu morri, minha esposa morreu, minha filha morreu, a gente não vai conseguir preencher esse documento adequadamente. Assim como o Beto contou, né, de fazer um xizinho ali no dedo direito, que é dar-se o seu jeitinho. Essa é uma discussão que eu trago, e eu acho que é uma das minhas principais pautas hoje. Quando a gente treina as pessoas, a gente vai trazer as pessoas a pensarem sobre isso que eu estou trazendo para vocês. Talvez nem todo mundo pensou nisso em algum momento. Mas se a gente não olhar para esses documentos, por exemplo, estou dando um exemplo, e treinar as pessoas sobre isso, não vou ser eu que vou conseguir mudar isso no sistema que faz a impressão do atestado de óbito, etc. Mas somos nós. Se a gente não falar sobre isso abertamente, quando acontecer um caso como esse, ou quando eu vou preencher algum documento assim, que a gente não vai preencher corretamente, a gente não treinou essas pessoas, a gente não pensou, a gente não faz a mudança, porque eu não vou conseguir fazer essa mudança porque eu posto no Instagram que isso acontece. A gente vai fazer essa mudança porque as equipes de hospitais vão se unir e falar esse documento não é mais elegível à nossa população. Como podemos obter resultados mais significativos? E quanto às questões legais, documentais que a Vivi falou, como ajudar a mudar isso, garantindo o direito de cada um? O processo de transformação é longo, mas é necessário. Ouve só o que o Beto traz pra gente. Na minha primeira sessão de terapia, quando eu fiz aos 12 anos de idade, eu entendi que esta mulher seria minha terapeuta pro resto da vida, como tem sido até então, idas e vindas. A Maria Alice, minha psicóloga, me olhou e disse, bom, Alberto, eu não posso fingir que eu não tô vendo que tu não tem uma mão. Tu quer falar sobre isso?
E isso o profissional de saúde deve fazer quando eu entro num consultório. Não precisa fingir que não viu. Eu tenho um texto que eu gosto muito que diz isso: fingimento não é inclusão, é exclusão. Quando fingem que não estão vendo a minha deficiência, estão me excluindo. Estão excluindo qualquer possibilidade de inclusão. A gente precisa ser visto como a gente é, sem preconceitos, com acolhimento. Como falhas no atendimento podem impactar negativamente na vida das pessoas. Essas experiências ressaltam a importância de uma abordagem mais sensível e humanizada por parte dos profissionais de saúde. Que esse próximo relato da Vivi nos ajude a refletir sobre isso. Durante a pandemia de Covid-19, quando liberou a vacinação para profissional de saúde, mães lactantes, né? Pessoas que são lactantes e profissionais da saúde entraram um pouco antes da vacinação do que a população em geral. E aí, no primeiro dia, eu estava super ansiosa, minha filha tinha acabado de fazer 2 anos, eu fui me vacinar, fui sozinha. Levei o documento da minha filha, levei uma carta da médica dizendo que eu era lactante, e levei minha carteirinha de conselho de classe, e a enfermeira se negou a me vacinar. Ela demonstrava que ela não acreditava que eu era uma mãe lactante, apesar de eu estar com todos os documentos. Eu tive que falar com o diretor, com o enfermeiro responsável da UBS. Ela ainda assim se renegou, apesar dele dizer, gente, ela está com os documentos, não cabe a nós saber se é verdade ou mentira, a gente tem que vacinar ela e pronto. E ela ainda assim saiu da sala e não me vacinou. Então a minha maternidade acaba sendo invalidada o tempo inteiro, dentro do meu lugar, porque eu sou profissional da saúde, trabalhei dentro de hospital pela maior parte da minha carreira, hoje, depois que me tornei mãe, fiquei só no meu consultório particular, mas eu tentava acolher a todos. Então, para mim, estar num lugar onde eu sempre acreditei de ser acolhimento, não receber acolhimento, foi muito sofrido. Essa experiência da Vivi mostra até mesmo como os profissionais de saúde enfrentam os obstáculos na busca por cuidados adequados. Isso só reforça tudo que falamos até agora. Sim, Gi, mas até então a gente estava ouvindo histórias de pacientes. E as experiências vividas pelos profissionais de saúde seriam diferentes? A Vivi deixa um relato de um profissional de saúde que foi impedido de realizar seu trabalho. Quer saber por quê? Então ouve aí. Eu me lembro de uma situação em que um paciente se negou a receber o banho de um técnico de enfermagem que o paciente julgou gay. E muito triste perceber como foi a condução do hospital com relação a isso, porque no final das contas esse rapaz só chamou alguém para fazer isso por ele, desabafou comigo por uma identificação pessoal também. Eu falei, não, mas isso não pode ficar assim, isso não pode acontecer, a gente precisa trazer esse debate, talvez não vai ser esse paciente que a gente vai fazer alguma mudança e de uma forma protetiva para você, mas isso tem que estar, você não precisa se esconder, o hospital precisa saber que isso acontece. A gente precisa acolher você. Só que ele já estava tão constrangido, e talvez viesse de uma história de muitos constrangimentos, que ele não queria se expor mais, porque aquilo já tinha sido muito exposto. Como é necessário estarmos atentos para proporcionar a melhor experiência possível ao paciente. O que a Vânia traz a seguir revela uma questão cultural, muitas vezes inerente à nossa formação. É o que o Beto tinha dito lá atrás. Desaprender algumas coisas é urgente. Eu falo preto, eu falo pardo, eu falo negro, eu falo, você já experimentou chamar a pessoa pelo nome? Que diferença vai fazer você saber a raça dela? Ou se a pessoa é um homem trans, que diferença vai fazer você saber qual era o nome de batismo dessa pessoa? Então, a gente tem que ter, eu falo, desafiar o sistema para sair desse padrão, da caixinha que as pessoas tentam nos colocar todos os dias, né? Que fique claro, nossas ações têm um impacto muito além da pessoa diretamente envolvida. Precisamos entender que essas atitudes podem influenciar não apenas a vida dela, mas também de todos que a cercam. O que a Vivi traz para a gente é fundamental. E aí, quando você vai oferecer um atendimento em saúde para essa família, se você excluir uma das partes, você está fazendo todas as partes sofrerem. E ainda antes da gente encerrar esse episódio, eu queria ouvir da Carla. Diante de tudo isso que a gente ouviu, como a Sobresp planeja atuar no médio prazo?
E qual a estratégia para englobar todos esses fatores, essas especialidades, essas culturas individuais e institucionais? Oi, Gisele, a Sobresp tem uma estratégia, né? Há algumas ações, algumas delas. A questão da disseminação de conhecimento de algumas formas, então, através de alguns materiais, como podcast, como videoaulas, como disseminação, né, de boas práticas. Temos aí pensado em trazer conteúdos, né, trazermos informações para que elas sejam compartilhadas, disseminadas e, como eu também já comentei, né, nós sejamos um canal de boas informações para as pessoas, para os pacientes, para os profissionais de saúde, para aqueles que tenham interesse sobre o tema. Temos aí também, né, preparando para o final do ano um congresso brasileiro onde nós vamos abordar as questões relacionadas à experiência humana na rede pública, no Serviço Único de Saúde, onde também nós vamos abordar as questões relacionadas à equidade, à diversidade e à inclusão. E como trazemos os pacientes, os profissionais, também para compartilharem aí as suas experiências. Então, com certeza, nós estamos preparando, estamos muito felizes e muito engajados e ativados a fazer o melhor para que nós possamos realmente ser um canal de informação, sermos um canal de comunicação para que as pessoas estejam junto conosco, engajadas também a participar deste modelo que nós estamos preparando com muito carinho. Boa, Carla. E por fim, eu quis saber da Neila, que receita ela daria para que os executivos da saúde conseguissem contribuir para o desenvolvimento de habilidades não técnicas. Habilidades tão necessárias para acolher de forma devida esses consumidores de saúde. Circulem fora de suas bolhas. Criem consciência social. Não vai acabar o capitalismo se os executivos criarem consciência social. Vai mudar e a gente precisa que mude. Saiam da bolha. Levem a agulha consigo o tempo todo e vivam realidades diferentes das suas. Bom, e chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast A Experiência do Paciente. Neste episódio, a gente fez um apanhado do segundo dia do Conexão Sobresp, falando sobre engajamento e parceria do paciente e de seus familiares em equidade, diversidade e inclusão. Se você ainda não ouviu o episódio passado, já se programa para fazer isso. Nele falamos sobre engajamento e parceria na qualidade e na segurança. E hoje você ouviu aqui a Vânia Bezerra, que é conselheira consultiva do Ela Instituto e também da Associação Brasileira de ESG, diretora de compromisso social do Hospital Sírio-Libanês. Um furacão de coisa boa que a gente tem o privilégio de tê-la na área da saúde. O Beto Bigatti, que é embaixador da revista Pais e Filhos e colunista da revista Vida Simples. Esse cara que nos brindou com uma história magnífica de vida. A Neila Lopes, que é líder de diversidade na Sanofi e que mostrou pra gente como grandes empresas conseguem transformar de forma positiva a diversidade. E a Viviane D'Andretta, psicóloga, supervisora voluntária do projeto Pais em Luto e que tem como marca registrada o acolhimento. E ainda a nossa parceira, a Carla Ledo, diretora científica da Sobresp. Bom, é isso. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Se você também curtiu o conteúdo, compartilhe na sua rede. E já favorita a gente no seu tocador preferido. Favorita, compartilha nas suas redes sociais, tá? E se você ouve pelo Spotify, não deixe de responder a nossa enquete deste episódio. Como você acredita que podemos promover maior engajamento e parceria do paciente e seus familiares na equidade, diversidade e inclusão? Obrigado por hoje. A gente se vê no próximo episódio. Bye, bye. Tchau, gente. Até o próximo episódio.